Vamos lá, um pouquinho de Copa do Brasil. Para mim, sem novidades até agora. Os dois semifinalistas com justiça. Corinthians, depois que venceu o primeiro jogo em Curitiba, confirmou o favoritismo jogando em casa, ganhando de 2-0. Teve um pouquinho de dificuldade, mas passa com méritos. Corinthians na semifinal. Já o Flusão jogou o primeiro jogo fora de casa contra o Bahia, perdeu de 1-0, teve um bom jogo. Aquela desatenção no final da partida gerou o gol do Bahia, mas o Fluminense jogando no Maracanã, em casa, com o apoio da sua torcida, com um time realmente um time de guerreiros. Eu acho que o Fluminense mereceu, parecia que só tinha o Fluminense jogando no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil. Quero destacar aqui 4 personagens da Copa do Brasil. Primeiramente, os técnicos. Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Dorival Júnior, mais uma semifinal de Copa do Brasil, Corinthians vivendo um momento realmente de muita dificuldade na questão administrativa, na questão financeira. Dorival sem muitos reforços para recompor aí o seu time, consegue fazer o Corinthians ir para uma semifinal e vislumbrar uma possibilidade de título nacional na temporada, já que o Campeonato Brasileiro é muito complicado. E agora vai ter uma tensão no Campeonato Brasileiro, porque as semifinais da Copa do Brasil serão jogadas aí mais para frente. O Renato Gaúcho também, com muito mérito. O time do Fluminense é um time que o brilho do time está no banco, né? O Ganso nem entrou no jogo ontem, por exemplo, mas é um meio de campo muito competitivo, né? Com Martinelli, Hércules e Nonato, defendendo muito bem sem a bola e quando tem a bola procurando fazer com que o time seja perigoso, né? Sempre pisando na área, com os atacantes que quando estão sem a bola também se desdobram bastante, né? E fazem o time do Fluminense sem esse brilho técnico, mas com muita disposição. Realmente um time de guerreiros, então muito mérito para o Renato e para o Dorival. Meus outros 2 destaques são, em São Paulo e Itaquera, Guinegão. No Maracanã, no Rio, Thiago Silva. Que gap, hein? Que diferença de idade, mas são jogadores que demonstraram uma qualidade, perseverança, força, enfim, ajudaram os times a se classificarem. Eu vou começar falando pelo Guinegão, que desde quando surgiu nesse momento conturbado do Corinthians, esse momento de dificuldade, esse momento de lesões que o Dorival estava enfrentando, o Guinegão virou uma opção e aproveitou. E tem aquele debate, né? Qual que é o momento certo de lançar o garoto? Cara, eu me pergunto e pergunto para você que aqui no Brasil é muito difícil um garoto entrar no momento que a equipe está surfando numa onda tranquila. Com raras exceções isso acontece. Eu acho que o momento certo é quando a oportunidade aparece, porque numa situação dessa o garoto quer jogar, quer mostrar, ele quer provar que ele tem condições de jogar no time que ele está sendo formado, e o Guinegão está mostrando tudo isso. Eu acho que a sequência de jogos tem dado para ele uma confiança. É só ver a jogada que ele fez no primeiro gol do Garro. Isso é muito bacana. Eu acho que ele está demonstrando a disposição que todo mundo já via nele, a força, a entrega. Mas o mais importante para quem joga nessa função, ele está mostrando com gols e está mostrando agora com sequência de jogos e confiança uma qualidade técnica que pouca gente tinha visto, né? E aqui a gente conseguiu ver, principalmente no primeiro gol do Garro, que ele foi tranquilo, que ele foi cirúrgico para passar a bola e o Corinthians abriu o marcador e dali em diante o jogo ficou mais tranquilo. Então meu grande destaque e meus parabéns para o Guinegão. Ele já está pronto, já é a solução para o time do Corinthians? Acho que não, o Corinthians tem bons atacantes, né? A gente está falando de Memphis e Yuri Alberto, mas você ter o Guinegão como um cara que você sabe que pode contar, eu acho que esses jogos do Campeonato Brasileiro para ele vão ser super importantes. Eu acho que o Corinthians ganha uma opção, uma jovem opção, o Corinthians começa a respirar na questão de ter alguém da base que está dando conta, isso é muito legal. Então parabéns para o Guinegão, que ele continue assim, fazendo muitos gols e performando, porque nós precisamos de jogadores como o Gui. O outro destaque é um absurdo, é um espetáculo, é o Thiago Silva, né? O Fluminense é um time, como eu já falei, é um time coletivo que trabalha muito, né? É um time que não tem um brilho individual do meio para frente, principalmente esse time que jogou contra o Bahia, é um time de trabalhadores, né? Os 3 jogadores do meio são jogadores que não param, que tanto sem a bola defendem bastante, quando tem a bola procuram estar sempre perto da área adversária para tentar finalizar.
os pontas que jogam, né? O Everaldo também, trabalham muito para a equipe, então o Fluminense é um time coletivo muito em função do treinador que tem, né? Que consegue fazer com que esse time tenha um senso de competição muito grande. E o grande destaque é o Thiago Silva, né? Que foi o cara mais perigoso no jogo de ontem. Já no primeiro tempo ele quase conseguiu fazer um gol de cabeça, né? O posicionamento e a qualidade técnica que ele dá para o time é uma coisa absurda, e ele decidiu o jogo. Uma bola parada, num cabeceio que a gente já viu o Thiago Silva fazer milhões de vezes durante a sua carreira. Ele coloca o Fluminense na semifinal, o Fluminense com possibilidades de conquistas de título na temporada ainda, muito em função do seu capitão, do Thiago Silva, que é um craque, do Thiago Silva que aos 40 anos ainda mostra que é uma referência e que é um espetáculo de jogador. Beleza? Tamo junto.